Seja mais uma vez muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, Black Friday. Como comunicar, como criar o seu posicionamento de forma correta e inteligente nesse momento tão especial do mercado, mas também extremamente perigoso porque, afinal, muita gente quer concorrer por preço nesse momento. E preço também é posicionamento. Muita gente na Black Friday, muitas empresas, elas têm um problema porque elas confundem, como eu falei, preço com posicionamento. Ou seja, elas querem vender em grande volume, mas dando muito desconto, vendendo muito barato. E isso associa uma imagem de uma empresa que está entregando o produto ou serviço por qualquer valor. Então tem que ter muito cuidado na construção dessa narrativa. A reflexão que eu faço com você é a seguinte: você prefere vender muito mais, dando muito desconto, fazendo com que sua margem fique muito apertada, ou fazer uma Black Friday com intencionalidade, com segurança, com confiança e com estratégia, especialmente na sua comunicação? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que você vai preparar a sua comunicação, o seu posicionamento para Black Friday de forma segura, de forma inteligente, de forma estratégica, e não vai sair por aí competindo com o mercado por preço, de qualquer jeito, etc. Porque isso pode ser o maior perigo para o seu negócio. Então, em 5 passos eu vou te explicar as melhores estratégias, as melhores dinâmicas, as melhores estruturas, os melhores pilares para você construir o seu posicionamento de forma assertiva nesse novembro tão especial que a gente tem acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Primeira questão, a gente vai falar sobre clareza na sua comunicação e no seu posicionamento. Na Black Friday, a gente não tem que necessariamente competir por preço. E a grande questão, a grande reflexão é: qual é o objetivo da sua campanha nesse momento? Você tem que entender que existem 3 pilares que eu vou te explicar aqui agora que fundamentam a clareza da sua abordagem comercial. O primeiro pilar é propósito, ou seja, o que você quer abordar dentro da sua comunicação, da sua estratégia. É também autoridade, confiança, credibilidade, valor agregado do seu produto ou do seu serviço. Então tem que ter muito cuidado em entender esse propósito de forma muito assertiva. O segundo pilar é a mensagem central. O que você quer que o seu cliente entenda sobre a sua comunicação? Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou te dar um exemplo para você entender sobre como que funciona isso. E a gente tem um terceiro pilar que também é extremamente importante. Esse pilar, que é o que eu mais falo, as pessoas, elas compram a transformação de um produto ou de um serviço. O que aquele produto ou serviço gera de valor para aquele cliente que está comprando. Então tenha entendimento de uma reflexão muito importante. A transformação tem que ser um dos principais pilares da sua comunicação. Vou te dar o exemplo que eu falei que eu ia explicar sobre isso. Não é para você vender um curso ou um produto com 50% de desconto. Aqui você tem que trazer uma análise na seguinte vertente: é a oportunidade para você aprender sobre isso, isso e isso de forma muito prática, muito técnica, uma condição especial para esse momento que a gente está aqui. Porque o que eu reforço, não fique competindo por preço, porque ficar competindo por preço é extremamente perigoso, especialmente na percepção de valor que os seus clientes têm sobre você. Outra questão é coerência entre todo o seu fluxo comunicativo. Então entenda, o segundo pilar é coerência. O que isso significa? A sua abordagem, a sua comunicação, ela tem que estar alinhada entre todos os canais. Não adianta você vir para o Instagram, para o YouTube, etc. e fazer um tipo de abordagem, sendo que seu time de vendas está falando outra coisa. Então tudo tem que ter a mesma linha narrativa. Se você está construindo uma percepção de construção de autoridade em cima do seu produto ou do seu serviço, isso também tem que ser falado pelo seu time de qualificação, pelo seu time de fechamento, pelos seus posts nas redes sociais, pela campanha que você define em tráfego pago. Ou seja, tudo tem que ser milimetricamente calculado para que tenha coesão e coerência no seu plano comunicativo. E aí fica uma reflexão. Quando o seu time está conversando, quando você está fazendo os posts, etc., as pessoas precisam entender que existe uma transformação naquele produto ou naquele serviço. Ou seja, que existe valor agregado, que aquela oferta faz muito sentido. E tem uma dica que eu quero deixar aqui que é sobre gatilhos mentais. Existem 2 gatilhos que são fundamentais e que impactam demais a jornada de compra de um cliente, que é o gatilho da urgência e o gatilho da escassez. O que isso significa? É o prazo ser determinado, por exemplo, um prazo curto para que ele tome aquela decisão, e a questão também que o cliente precisa entender de que ele tem poucas oportunidades ou poucas unidades, ou que aquele recurso ali de alguma forma ele é escasso para aquele cliente fazer aquela compra do seu produto ou do seu serviço. Vamos lá, qual que é um caminho interessante que a gente pode fazer? Existe uma metodologia aqui. Você pode usar as suas redes sociais primeiro para poder gerar desejo, depois a gente tem uma reflexão importante que o seu time de atendimento ele vai qualificar a venda,
agenda, vai qualificar aquele lead, vai entender melhor quais são as dores, os desafios para você apresentar o seu plano de abordagem, e aí vem o gran finale. O gran finale é a conversa, é o relacionamento com o cliente, onde você, como vendedor, vai conduzir o processo decisório dele. Terceiro pilar, a gente agora vai falar sobre estratégia de argumentação. E isso aqui é extremamente importante porque é a forma como você conduz, como você vai direcionando ali o seu cliente na conversa com ele, enquanto ele vai te apresentando quais são as dores e os desejos que ele tem. E eu quero que você tenha muita atenção sobre as diferenças entre dor e desejo quando a gente vai falar sobre essa coesão, essa estrutura da estratégia comunicativa na sua abordagem comercial. Mas antes, presta atenção num ponto. Você não deve ficar falando de preço antes de entender qual é o real problema, qual é o real desafio, qual é a real questão que está por trás daquele objetivo, daquele anseio e daquele desejo daquele cliente. Então vamos entender as duas óticas que eu comentei entre dor e desejo. O primeiro ponto, quando a gente olha por dor, é o que o cliente quer resolver. Ele tem um problema de faturamento, ele tem um problema de tempo, ele tem um problema de operação, ele tem um problema de estar com muita tarefa, de sobrecarga. Qual é o problema que ele está enfrentando? Fazendo esse entendimento da dor, a gente passa por um segundo pilar, que é o pilar de entendimento do desejo, ou seja, o que ele quer ter depois que aquela dor for resolvida. Ele quer ter mais faturamento para poder fazer tal e tal investimento, ele quer ter mais liberdade, ele quer ter mais condição financeira, ele quer ter mais disponibilidade para poder pensar a empresa estrategicamente, ele quer crescer a audiência dele, ele quer crescer a autoridade dele. Então existe uma diferenciação. E as pessoas, presta atenção no que eu vou te falar, as pessoas normalmente elas compram na emoção e justificam na razão. Então numa abordagem comercial, quanto mais você conseguir mostrar a transformação conectando com a emoção daquela pessoa, mais conexão você vai gerar e muito mais persuasiva e influente vai ser a sua abordagem perante o seu cliente. Tem uma máxima que eu gosto muito, uma frase que traduz muito bem essa questão, que diz o seguinte: quem fala para dor gera urgência, quem fala para o desejo gera conexão, e quem consegue falar para as duas coisas consegue vender com naturalidade. Passamos pelos 3 primeiros pilares que são fundamentais quando a gente fala sobre uma abordagem de comunicação com foco em vendas. E aí agora a gente vai entrar num quarto pilar que é extremamente importante, que é quando a gente fala, por exemplo, sobre a parte de objeção. Quando a gente vai contornar as objeções dos clientes, e muita gente tem uma visão errônea sobre objeção, de que objeção ela é um problema. Na verdade, a objeção é um sinal de interesse traduzido em uma eventual desconfiança ou de ainda falta de confiança de que aquele produto ou aquele serviço de fato faz sentido para aquela pessoa que está comprando. Entende uma coisa muito importante: você, numa abordagem comercial, não tem que vencer o seu cliente, você tem que convencer o seu cliente, porque ele tem todas as inseguranças e muitas vezes ele ainda não entendeu o valor percebido que existe na sua oferta, e por isso essa insegurança vai fazendo com que ele fique mais distante do processo de compra ali do seu produto ou do seu serviço. Tem 3 pilares que são rápidos quando a gente fala sobre objeção de um cliente. E a primeira coisa que eu quero destacar é: acolha a objeção desse cliente. Entenda que essa é uma objeção relevante para ele. E você pode falar assim: de fato, eu entendo que para empreendedores do seu porte, essa é uma decisão extremamente importante. E eu tenho certeza que esses questionamentos eles são super válidos enquanto você está me apresentando aqui as suas questões sobre o meu produto ou sobre o meu serviço. Então, esse acolhimento, receber o cliente, gera muita conexão na abordagem comercial e faz com que você traga ele para perto, para aí sim seguir com os próximos 2 passos que eu vou te explicar agora como que você faz numa comunicação com foco em vendas. O segundo pilar, quando a gente fala de objeção, é você redirecionar esse cliente, ou seja, demonstrar o valor gerado, a transformação gerada, o que ele vai ganhar, quais são os benefícios que ele vai ter enquanto você aborda ele comercialmente. O que isso significa? Você vai direcionando a sua abordagem para mostrar para ele pontos que porventura ele ainda não tenha compreendido na proposta. Vou te dar um exemplo. Eu vendo trabalhos de mentoria em
comunicação, oratória e vendas. E muitas vezes os clientes, eles não têm um entendimento muito claro sobre quais são os benefícios diretos de uma comunicação assertiva, com autoridade, influência, etc. E aí eu pego e apresento alguns dados falando sobre a importância da comunicação para a liderança, onde, por exemplo, eu falo que 80% do tempo de líderes, de acordo com Harvard, é investido em comunicação, ou seja, para a liderança, comunicação é a habilidade talvez mais importante para exercer um cargo de grande impacto e de grande influência. Só que muitas vezes esse cliente, ele ainda não entendeu esse valor. Ele acha que na liderança é muito mais importante só saber gerir o time do que ter uma boa comunicação. Só que para gerir bem um time, você precisa ter uma boa estrutura comunicativa, seja verbal ou não verbal. E o terceiro pilar é sempre reforçar o valor do seu produto. Mas como que você faz isso? Você faz reiterando várias e várias vezes, mostrando para o seu cliente que você vai eliminar a dor que ele enfrenta e vai oferecer a ele a oportunidade de viver, de vivenciar, de alcançar o desejo que ele tem comprando aquele produto ou aquele serviço. Então entenda esses três pilares porque eles são fundamentais quando a gente fala de contorno de objeção numa abordagem comercial. Vamos para o quinto pilar, que é um dos que eu sempre falo ser um dos mais importantes em toda abordagem comercial que todo cliente recebe quando está conversando com um vendedor. E o que isso significa? Energia barra estado emocional na sua abordagem, na sua apresentação. A energia muda o jogo. No momento em que a gente está como Black Friday, que existe uma competitividade muito grande, o cliente ele sente, ele conecta com a energia. Então você precisa chegar com uma energia alta para poder comprar. Então você precisa entrar com uma energia muito alta, uma energia de muita confiança, de muita credibilidade, para que aquele seu cliente ele tenha segurança na decisão que ele está tomando. Porque no final, pessoas compram de pessoas. Pessoas não ficam comprando de empresas, elas compram de quem está do outro lado da mesa. E quanto mais confiança você transparece sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, mais aquilo conecta. Eu vou te dar um exemplo por que isso faz sentido. Quando a gente olha estrutura de comunicação, a gente pega 100% da nossa abordagem comunicativa e ela é dividida em três pilares. A gente tem 7% que é verbal, ou seja, é o que você fala, 38% é o seu tom de voz, que conecta demais com a tese da energia, e 55% é não verbal, ou seja, como você se apresenta, seus gestos, a sua postura, a sua apresentação imagética, a sua apresentação visual, e aqui está muito da sua energia. Quando você está transparecendo confiança e credibilidade, o seu cliente sente e ele tem confiança em cima de você. Então, palavras como dizer que eu tenho certeza, essa é a melhor opção, isso vai contribuir com a sua jornada, o resultado que você vai ter é XYZ, sempre em estruturas de afirmação, não em estruturas que você gere questionamento na cabeça do seu cliente. Tenha afirmação, não fique perguntando para ele. Diga, por exemplo, para o seu cliente, essa oferta, eu tenho certeza, essa condição especial, ela faz muito sentido para o seu momento, por isso, isso. Ao invés de ficar perguntando demais, e aí, você acha que faz sentido? Você está dando dubiedade, você está dando ao seu cliente a oportunidade dele questionar se aquela decisão está sendo bem feita ou não. Lembra? Venda é transferência de energia e é isso que faz com que exista uma grande conexão nas duas pontas entre vendedor e comprador. Para a gente finalizar, eu quero que você entenda, Black Friday não é momento para você ficar vendendo desesperadamente, inclusive porque os custos de tráfego pago, etc, ficam muito maiores porque tem muita gente colocando muito dinheiro no mercado nesse momento. As campanhas são mais caras, os banners, as publicidades são todas muito mais caras. Então, antes de sair no desespero, porque o cliente está fazendo, porque o concorrente está fazendo, porque o Beltrano está fazendo, entenda volte lá no início, qual é o propósito, qual é a finalidade daquele seu posicionamento. Tem muita gente que não vende na Black Friday com nenhuma condição exclusiva, com nenhuma condição especial, porque aquilo é parte do posicionamento daquela pessoa e tá tudo bem. Por isso essa reflexão sobre o timing, sobre a estratégia, ela é muito fundamental. Quem é inteligente, um empresário inteligente, ele não fica
fica competindo por preço, porque a competição por preço, ela é autodestrutiva. As pessoas vão competindo por preço cada vez menores, você vai espremendo cada vez mais a sua margem até se tornar um mercado ali que a gente chama de mercado vermelho, que é um mercado extremamente perigoso, como é, por exemplo, o caso do varejo hoje no Brasil, que tem margens cada vez mais apertadas, que existe uma competição voraz por preço. Até tem uma discussão que a tecnologia pode ajudar aí a melhorar essa estrutura, porque ela vai reduzindo o custo também, mas muito cuidado sobre entrar em mercado de forte competição por preço. Você precisa competir na percepção de valor agregado que o seu cliente vai ter sobre você. Então, a última reflexão que eu quero deixar é, antes de abaixar seu preço, eleve a percepção de valor com base em tudo que eu te ensinei aqui nesse vídeo, nesses 5 pilares. Lembra, não é só sobre o que você fala, mas também é sobre como você fala, é sobre como você se apresenta, é sobre como você vende. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com seu amigo que também vai vender na Black Friday, mas que tá lá desesperado para fazer qualquer propaganda, qualquer publicidade, porque nesse canal eu ensino sobre comunicação, oratória e vendas e como que você casa todas essas estratégias para gerar valor real para você e para o seu negócio. Eu te espero aqui no meu canal e se você curtiu, não esquece de comentar, compartilhar e mandar para muita gente. Porque quem fala bem enriquece e o mais comunicativo, ele sempre vence o melhor. Te espero lá.